Fala galerinha, quer dizer, aloprada da Figurinha. Aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador, o melhor canal de figurinhas do Brasil. E eu encontrei hoje aqui, eu cheguei em casa aqui e encontrei aqui esse simulador aqui de jogos da Copa do Mundo. Achei até legalzinho, vou mostrar aqui pra vocês, tá? E eu vou expressar a minha opinião do que pode acontecer na Copa do Mundo. É óbvio que isso não vai se refletir lá, é óbvio, porque as minhas opiniões não se refletem realmente o que irão se acontecer nos jogos, tá? E vamos lembrar uma coisa, emoção é uma coisa, razão é outra. A gente tem que pensar um pouquinho com a razão e é óbvio que a razão também não dá todas as respostas para os jogos da Copa. Então esse simulador aqui, ele fala o seguinte, você clica em cada grupo aqui, por exemplo, tem um grupo A, e as 4 seleções do grupo A, você clica primeiro e você considera quem vai classificar em primeiro. Analisando esse grupo, apesar de eu achar que o Catar e o Equador não vão ser paradas tão fáceis para Senegal e Holanda, e na minha opinião ainda, Senegal irá classificar em primeiro lugar nesse grupo. Eu sei que a Holanda tem um time muito forte, muito consistente, muito complicado de se lidar, mas eu acredito que vai ser aquele grupo bem marrado, onde Senegal e Holanda ainda vão disputar a vaga do primeiro lugar, por exemplo, no saldo de gols. Acredito que a Holanda classifique em segundo ainda, com um empate com o Senegal. Eu acredito que o Equador e o Catar vão ser os times que vão diferenciar pontuações desses dois aqui, tá bom, gente? É óbvio que eles podem se classificar também. Mas isso aqui é uma previsão, isso aqui é uma aposta, tá, gente? Então, é a minha opinião, é o que pode acontecer, tá? É o que eu acho. Bom, no grupo B a gente sabe que ainda a gente não tem ainda a vaga definida aqui, a última vaga da Europa, que vai ficar entre Ucrânia, País de Gales e Escócia. Eu acredito que se for Escócia e País de Gales vai dar muito trabalho nesse grupo, principalmente porque o Irã não tem um futebol muito fraco, os Estados Unidos tem um futebol um pouco marrado, mas eu acredito ainda que a Inglaterra consiga a primeira vaga. Não com 3 vitórias, mas eles vão conseguir a primeira vaga. Acredito que a segunda vaga vai ficar entre esse time da Europa e do Irã. Não são times que vão muito longe, vão até no máximo oitavas de final, na minha opinião, e param por aí. Eu vou colocar nesse time da Europa, mas eu acredito que o Irã e os Estados Unidos também possam ir para a segunda vaga, tá bom, gente? Então aqui, um outro time aqui da Europa. No grupo C, tirando a paixão pelos argentinos, aquela paixão pelo Lionel Messi, eu ainda acredito que a Polônia vai classificar em primeiro lugar. Não acredito que a Argentina consiga, por exemplo, não é um grupo muito fácil, e eu acredito que a Argentina e México vão lutar pela segunda vaga. Nesse caso, eu ainda dou a segunda vaga para a Argentina. A Argentina tem uma boa seleção, é uma seleção muito forte, é uma das favoritas, mas eu não acredito que eles cheguem à final de jeito nenhum, tá, galera? É um time, na minha opinião, para chegar no máximo às quartas de final. A Polônia tem um time muito consistente, apesar de ter ido para a repescagem, eu ainda tenho a esperança de que eles consigam um bom resultado nessa Copa do Mundo. Time também para chegar no máximo a quartas de final. Não é um time para ir além disso, máximo quartas de final e vai parar por aí, tá certo, gente? Então aqui no grupo D, o grupo aqui da França, e tem um time ainda da repescagem 1. Esse time não vai fazer muita diferença, na minha opinião, nesse grupo. Acredito que o Peru vai se classificar nesse grupo aqui, da América do Sul, mas tudo pode acontecer, a gente não sabe. Mas eu acredito ainda que nós teremos uma surpresa nesse grupo, e a Dinamarca, para a alegria de Caco Antibes, cala a boca Magda, vai classificar em primeiro lugar. Mas vai ser aquele primeiro suado, em que eles vão lutar com a França, e provavelmente a França vai ser o segundo colocado. A França tem um futebol muito forte, apesar da Tunísia dar muito trabalho. Dinamarca e França vão lutar pelo primeiro lugar. Eu acredito que dessa vez a Dinamarca consiga um resultado um pouco melhor. Tá certo, gente? E a França com a sua segunda vaga. E não entendam isso como se a França, na minha opinião, não fosse ser uma das favoritas para a Copa. Na minha opinião, a França é time para chegar até semifinal no mínimo, tá? Isso aqui é coisa de grupo. Classificar em segundo lugar num grupo não quer dizer que você não possa chegar à final e ser campeão, tá certo, gente? A Espanha, na minha opinião, sem discussão nenhuma, é a favorita para o grupo E, independentemente porque tem a Alemanha, e a Alemanha, na minha opinião, vai pegar a segunda vaga, só se eles jogarem muito mal realmente para perder essa vaga, viu, gente?
vai ser um grupo assim com um resultado um pouco definido. Talvez possa se inverter, mas na minha opinião vai ser isso aqui: Espanha em primeiro e Alemanha em segundo. No grupo F, eu acredito que a Bélgica não terá muitas dificuldades aqui, a não ser com a Croácia, que será um jogo um pouco amarrado. Mas como o time belga é um time experiente, com excelentes jogadores, eu acredito que a Bélgica vai classificar em primeiro lugar nesse grupo, até com 9 pontos, se vocês duvidarem. Eu acredito que esse grupo F seja um dos únicos grupos que a gente tem uma seleção classificando com 9 pontos. E não entendam isso como favoritismo para ser campeão, tá, gente? Isso não quer dizer que um time será campeão, é o grupo, é a forma como o grupo está disposta. A Bélgica é a grande favorita para esse grupo, tá certo, gente? E na minha opinião, segunda vaga ficará com a Croácia. Não tem outro. Canadá dificilmente vai pegar uma vaga, Marrocos pode aprontar um pouco, talvez, mas é a Bélgica a grande favorita. E no grupo G, que é o grupo do Brasil, que quase se repetiu em relação à Copa passada, só faltou a Costa Rica aqui no lugar de Camarões. Eu não acredito que o Brasil vai ter um caminho muito fácil, como algumas pessoas estão pensando. Eu acredito ainda que o Brasil ainda consiga um primeiro lugar, pode até ter uma derrota nesse grupo, viu, gente? Um primeiro lugar, e eu vou falar minha opinião. Na minha opinião, o Brasil não é favorito para essa Copa, é um time para chegar no máximo em quartas de final. Eu acredito que o Brasil vai cair nas quartas de final quando encontrar um grande europeu. Enquanto a base da seleção brasileira estiver focada em alguns jogadores, nós não iremos para frente de jeito nenhum. Nós precisamos ter uma reciclação na forma de pensamento da seleção brasileira. Nós temos excelentes jogadores, nós tínhamos um jogador estrelinha que na verdade foca-se na vida dele, não no futebol dele. Enquanto isso não vai ter jeito. Mas eu acredito que classifique em primeiro ainda. E um outro time que eu acho que vai classificar em segundo, bem difícil, vai ser a Sérvia. Eu acredito que a Sérvia tome o lugar da Suíça nessa Copa e fique em segundo. Até porque o futebol sérvio é um futebol bem defensivo. Acredito que o Brasil vai ter sérios problemas jogando contra a Sérvia. Não acho que vai ser um jogo fácil. Sérvia tem jogadores muito altos. O Brasil vai ter que tomar muito cuidado com a sua defesa. Apesar da defesa ser boa, jogadores altos. O Brasil tem um péssimo histórico jogando com seleções com jogadores europeus altos. Vai ter que tomar muito cuidado com isso. No grupo H, eu vou tirar aquele favoritismo de fanboy, né, tá, gente? Eu não acredito que Portugal... Eu acredito que Portugal vai cair na primeira fase, na minha opinião. Não acredito que Portugal passe da primeira fase, mas assim, por pouco. Eu acredito que nesse grupo Gana seja a favorita e passe em primeiro lugar. Na minha opinião, seja a Gana. E na minha opinião, a segunda vaga vai ficar entre Portugal e o Uruguai. Onde ainda eu acho que o Uruguai vai beliscar a última vaga desse grupo H aqui. Essa é a minha opinião. Mesmo que fosse Portugal, pode acontecer isso? Pode. Eu acredito que quem vai ser o fator decisivo aqui para saldo de gols seja a Coreia do Sul, e aí sim eles vão lutar pela última vaga. Como vocês podem ver, eu preenchi os primeiros e segundos lugares de todos os grupos aqui. Na minha opinião, o que pode acontecer? Nesse caso aqui, no grupo B, como eu falei, aqui pode ser 3 possibilidades de times europeus, mas que na minha opinião não passam das oitavas, é o que eu acho. E vamos ver agora o que vai acontecer nas oitavas. Aqui vocês têm o chaveamento das oitavas de final. Na minha opinião, entre Senegal e esse time de segundo escalão europeu, eu acredito que Senegal consiga uma vaga, tá certo, gente? Entre Polônia e França, desculpe Lewandowski, mas o futebol francês irá se sobressair. Entre Espanha e Croácia, acredito que seja um jogo muito difícil, que talvez a Croácia possa conseguir nos pênaltis passar, mas eu acredito que o futebol espanhol não vai deixar a Croácia ir para frente, tá certo, gente? Aqui é o seguinte, o Brasil poderia pegar Portugal aqui, na minha opinião, e iria passar se pegasse Portugal, mas eu acredito que o Brasil passe facilmente pelo Uruguai. Não facilmente, fácil, mas consiga com uma vitória consistente passar pelo Uruguai. 1-0, 2-0 seria o suficiente. Entre Inglaterra e Holanda, eu acredito que seja um jogo que vá aos pênaltis. Não acredito que seja um jogo muito fácil, mas eu acredito que a Holanda passe pela Inglaterra mesmo assim.
Entre Dinamarca e Argentina, eu tenho muito minhas dúvidas. Não acho que vai ser um jogo fácil. Eu acredito que é um jogo que possa ir para os pênaltis também, mas eu acredito que a Argentina consiga passar ainda para as quartas de final. Entre Bélgica e Alemanha, sinto muito aos alemães, mas a seleção belga, na minha opinião, ela tem mais consistência que a seleção alemã. Acredito que a Bélgica consiga uma vitória simples, não elástica, mas passe pela Alemanha. No máximo, os alemães levam aos pênaltis. E entre Gana e Sérvia, na minha opinião, a velocidade dos jogadores africanos vai fazer a diferença. E eu acredito que Gana passe para as quartas de final. Essa é a minha opinião do que pode acontecer até as quartas de final. A minha opinião é o seguinte: tirando o saudosismo brasileiro do que possa acontecer, eu acredito que entre Senegal e França, a França vai ter muita dificuldade, mas irá passar para a semifinal. Entre Brasil e Espanha, eu acredito que é um jogo que possa ir até os pênaltis, dependendo do caso. Mas eu não acredito que o Brasil consiga passar de fase. Eu acredito que a Espanha passe. Gente, a minha torcida é que o Brasil ganhe. Eu quero que o Brasil ganhe essa Copa, mas a gente tem que analisar friamente o futebol. O que os europeus sempre vão colocar o Brasil como um dos favoritos, mas realmente nós somos um dos favoritos. Será que nós vamos conseguir? Eu vou estar na torcida, mas a razão diz outra coisa. Entre Holanda e Argentina, eu ainda acredito que a Holanda passe de fase e a Argentina também caia nas quartas de final. Entre Bélgica e Gana, eu acredito que Gana irá aprontar em cima da Bélgica e Gana passe para as semifinais. Na minha opinião, nesse caso aqui, entre as duas semifinais, eu acredito que a Espanha passe pela França e eu acredito profundamente que a Holanda passe por Gana na semifinal. Eu acredito que Gana não terá canhão de bala de canhão para vencer esse jogo. Entre França e Espanha, para mim é uma grande incógnita. Eu tenho lá minhas dúvidas do que pode acontecer. Eu ainda aposto na Espanha. E eu acredito que a final dessa Copa do Mundo, se for nesse formato como eu estou apostando, nesse caso é óbvio que pode estar errado, eu acredito que a Holanda dessa vez irá levar o caneco e conquistar um título inédito de Copa do Mundo. Beleza, galera? Isso aqui é uma questão de previsão. É óbvio que você pode mudar os resultados e fazendo o que vocês quiserem, como eu mostrei aqui para vocês. Isso aqui é uma brincadeira, viu, gente? Isso aqui é uma brincadeira do que você pode fazer, tá certo, galera? Não vai levar isso aqui a sério, como se fosse... Ah, mas você tá... Não, gente, isso aqui é uma brincadeirinha, tá, galera? Ó, semifinal aqui, ó, por exemplo, França e Holanda, poderia dar França, ou poderia colocar o Brasil aqui também, dando Brasil. Você escolhe quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo, fazendo as suas previsões, por exemplo. Então, uma brincadeirinha, tá bom, galera? Então, como vocês podem ver, eu achei, na minha opinião, que a Holanda vai ser campeã dessa Copa do Mundo, tá certo, galera? E aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador, o melhor canal de figurinhas do Brasil. E aquele abraço forte, fiquem com Deus.